Pessoal, nossa quinta oficina, uma prosa bem afiada. Texto de Machado de Assis, importante, né, representante da literatura brasileira do século XIX, um grande escritor. E vamos ao texto. Um caso de burro. Quinta-feira à tarde, pouco mais de 3 horas, vi uma coisa tão interessante que determinei logo de começar por ela esta crônica. Agora, porém, no momento de pegar na pena, receio achar no leitor menor gosto que eu para um espetáculo que lhe parecerá vulgar e porventura torpe. Revele a importância, os gostos não são iguais. Entre a grade do jardim da Praça 15 de Novembro e o lugar onde era o antigo passadiço, ao pé dos trilhos de bondes, estava um burro deitado. O lugar não era próprio para remanso de burros, donde concluí que não estaria deitado, mas caído. Instantes depois, eu ia com um amigo, vimos o burro levantar a cabeça e meio corpo. Os ossos furavam-lhe a pele, os olhos meio mortos, fechavam-se de quando em quando. O infeliz cabeceava, mas tão frouxamente que parecia estar próximo do fim. Diante do animal havia algum capim espalhado em uma lata com água. Logo não foi abandonado inteiramente. Alguma piedade houve no dono, ou quem quer que seja que o deixou na praça, com essa última refeição à vista. Não foi pequena ação, se o autor dela é um homem que leia crônicas, e acaso lê esta, receba daqui um aperto de mão. O burro não comeu do capim, nem bebeu da água, estava já para os outros capins e outras águas, em campos mais largos e eternos. Meia dúzia de curiosos tinham parado ao pé do animal. Um deles, menino de 10 anos, empunhava uma vara, e se não sentiu o desejo de dar com ela na anca do burro para espertá-lo, então eu não sei conhecer meninos, porque ele não estava do lado do pescoço, mas justamente do lado da anca. Diga-se a verdade, não o fez. Ao menos enquanto ali estive, que foram poucos minutos. Esses poucos minutos, porém, valeram por 1 hora ou 2. Se há justiça na terra, valerão por 1 século. Tal foi a descoberta que me pareceu fazer, e aqui deixo recomendada aos estudiosos. O que me pareceu é que o burro fazia exame de consciência. Indiferente aos curiosos, como ao capim e à água, tinha no olhar a expressão dos meditativos. Era um trabalho interior e profundo. Este remoque popular, por pensar morrer um burro, mostra que o fenômeno foi mal entendido dos que a princípio o viram. O pensamento não é a causa da morte. A morte é que o torna necessário. Quanto à matéria do pensamento, não há dúvidas que é o exame da consciência. Agora, qual foi o exame da consciência daquele burro? É o que presumo ter lido no escasso tempo que ali gastei. Não decifrei palavras escritas, mas ideias íntimas de criatura que não podia exprimi-las verbalmente. E diria o burro consigo: por mais que vasculhasse a consciência, não acho pecado que mereça remorso. Não furtei, não menti, não matei, não caluniei, não ofendi nenhuma pessoa. Em toda a minha vida, se dei 3 coices, foi o mais. Isso mesmo, antes de haver aprendido maneiras de cidade e de saber o destino do verdadeiro burro, que é apanhar e calar. Quando ao zurro, usei dele como linguagem. Ultimamente é que percebi que me não entendiam e continuei a zurrar por ser costume velho, não com ideia de agravar ninguém. Nunca dei com o homem no chão. Quando passei do Tíburi ao bonde, houve algumas vezes um homem morto ou pisado na rua, mas a prova de que a culpa não era minha é que nunca segui o cocheiro na fuga, deixava-se estar aguardando autoridade.
Passando à ordem mais elevada de ações, não acho em mim a menor lembrança de haver pensado sequer na perturbação da paz pública. Além de ser a minha índole contrária a arruaças, a própria reflexão me diz que, não havendo nenhuma revolução declarada dos direitos do burro, tais direitos não existem. Nenhum golpe de Estado foi dado em favor dele, nenhuma coroa os obrigou, monarquia, democracia, oligarquia, nenhuma forma de governo teve em conta os interesses da minha espécie. Qualquer que seja o regime, ronco o pau. O pau é minha instituição, um pouco temperada pela teima que é, em resumo, o meu único defeito. Quando não teimava, mordeu o freio, dando assim um bom exemplo de submissão e conformidade. Nunca perguntei por sóis nem chuvas, bastava sentir o freguês no tílburi ou o apito do bonde para sair logo. Até aqui, os males que não fiz. Vejamos os bens que pratiquei. A mais de uma aventura amorosa terei servido, levando depressa o tílburi e o namorado à casa da namorada, ou simplesmente empacando em lugar onde o moço que ia ao bonde podia mirar a moça que estava na janela. Não poucos devedores terei conduzido para longe de um credor importuno. Ensinei filosofia a muita gente, essa filosofia que consiste na gravidade do porte e na quietação dos sentidos. Quando algum homem desses, que chamam patuscos, queria fazer rir os amigos, fui sempre em auxílio deles, deixando que me dessem tapas e punhadas na cara. Enfim, não percebi o resto e fui andando, não menos alvoroçado que pesaroso. Contente da descoberta, não podia furtar-me a tristeza de ver que um burro tão bom pensador ia morrer. A consideração, porém, de que todos os burros devem ter os mesmos dotes principais, fez-me ver que os que ficavam não seriam menos exemplares do que esse. Porque, se não investigará mais profundamente o moral do burro, da abelha já se escreveu que é superior ao homem, e da formiga também, coletivamente falando. Isto é, que as suas instituições políticas são superiores às nossas, mais racionais. Por que não sucederá o mesmo ao burro, que é maior? Sexta-feira, passando pela Praça 15 de Novembro, achei o animal já morto. 2 meninos parados contemplavam o cadáver, espetáculo repugnante, mas a infância, como a ciência, é curiosa sem asco. De tarde já não havia cadáver nem nada. Assim passam os trabalhos deste mundo, sem exagerar o mérito do finado. Força é dizer que, se ele não inventou a pólvora, também não inventou a dinamite. Já é alguma coisa neste final de século. Segue aí a atividade de vocês. Um abraço!